É uma tarefa bastante difícil, mas eu tenho certeza que o Dr. Rodrigo e toda a área de saúde da seleção brasileira está trabalhando muito forte para recuperar o Neymar. Agora, Pretzel, o que você queria saber do grande Dr. Runco? Uma espécie de Hilton Gosling, médico da seleção brasileira de 58, 62, caiu a linha. Essas coisas acontecem no rádio, não é mesmo? Você é muito pé frio, Pretzel. Não, eu não sou aqui. Para entrar na seara de outros médicos, a linha cai de vez em quando, viu? A gente tem que esperar um pouquinho a volta dele para falar a respeito de algo que ele não está sabendo. Ou está, né? Porque ele é muito amigo do Rodrigo Lasmar. Voltou, doutor Runco. Prazer em ouvi-lo. O Alexandre aqui acompanhando a seleção, com toda a nossa equipe da Rádio Bandeirantes. O que o senhor pode dizer pelo que o senhor viu de todo o diagnóstico apresentado pelo doutor Lasmar? Eu sei que o senhor não está aqui, mas a palavra de uma outra autoridade é importante. O senhor acha que Neymar e Danilo, por tudo que foi dito e pelo tratamento que estão fazendo, voltam a jogar durante a Copa, na sua opinião? Um grande abraço. Um abraço, prazer ouvi-lo. Eu acho que a gente ficar dando prognósticos que volta, que vai jogar, eu acho que não é uma coisa médica. A medicina é uma ciência que a gente não tem exatidão. Eu acho que está sendo feito o trabalho correto. Eu acho que o Rodrigo e o grupo de profissionais da área de saúde estão dando toda a assistência ao atleta. Tenho certeza que os atletas também estão interessados em se recuperar. Nada disso vai ser possível se o atleta não tiver interesse em se recuperar, como qualquer coisa da medicina. O primeiro a ser interessado em se recuperar é o próprio doente. Então eu acho que a gente tem que ter tranquilidade. O Rodrigo foi bastante objetivo nas suas colocações, já mostrou que vai ter um período em que ele vai ter que trabalhar firme para recuperar esses atletas. Evidentemente que depois vem o período do próprio treinamento, já preparando para o jogo, e torcer para que as estruturas que tenham sido atingidas pela entorse sejam estruturas que se recuperem rápido com os artifícios que nós temos, que é fazendo imobilizações, usando proteção. Aí entra muito do momento. A gente tem que ter confiança, tranquilidade e principalmente credibilidade nas pessoas que estão militando com o atleta. Ô, doutor Runco, é o seguinte, é uma pergunta de leigo em medicina, é claro, mas o senhor, ao longo da sua enorme competência e tradição e informação, o senhor é um grande profissional, ajudou tanto, continua ajudando o futebol brasileiro. Eu que não entendo nada de medicina, mas a impressão que eu tenho, queria saber, é claro, a sua opinião, porque você tem informações, o senhor fala com o pessoal lá. Então eu queria saber se o senhor concorda comigo quando eu digo que o Neymar está ainda na delegação porque ele faz falta demais, não dá para ganhar a Copa sem ele. Mas se fosse uma Copa América ou coisa parecida, ele não seria dispensado? Eu estou desconfiado que ele não vai conseguir jogar, mas eu não sou um grande médico como o senhor. Ô Hilton, essa é uma colocação que a gente tem que ter bom senso. Um jogador como o Neymar, numa competição nível Copa do Mundo, você vai ter que fazer de todo o método possível e impossível para colocá-lo em condições. Se vocês lembrarem a Copa do Mundo de 2002, eu tinha sido colocado que o Rivaldo não teria condições de jogar a Copa do Mundo. E nós, trabalhando com o trabalho do grupo que lá estava na época, Luiz Rosan, Paulo Paixão, Darlan, enfim, as pessoas que militaram diretamente com ele, com a boa vontade do atleta, a gente conseguiu fazer o Rivaldo não só jogar a Copa do Mundo, como ser um grande jogador naquela competição. E a mesma coisa foi com o Ronaldo. Então eu acho que tem que fazer tudo, tem que trabalhar com afinco. Vamos lembrar Baresi na Copa do Mundo de 94, se não me falha a memória, com a seleção italiana. Eu acho que você tem que trabalhar, tem que se dedicar. A gente tem que ter muita tranquilidade, e eu tenho certeza, mas muita certeza que o Rodrigo está com esse espírito e que os atletas estão motivados para isso. Se o resultado não for o que a gente espera de ter esses atletas, pelo menos a gente tem a consciência tranquila de que fez o melhor. Muito bem, agora, na base do palpite, né? Pra mim hoje vai ser 1-0 pro Brasil, pode ser 10-0 pra eles e tal. Agora, o senhor tem informação, um grande médico, eu repito, o senhor é um Hilton Gosling da história do futebol brasileiro como médico. O senhor acredita que ele vai se recuperar? O senhor já falou, mas agora eu vou à pergunta direta. Será que dá tempo? Eu acho que você tem que trabalhar todas as coisas. A competição tem 7 jogos, querido.
você der condição para ele, que o Brasil passe todas as etapas, que ele venha jogar 2 partidas que sejam fundamentais, eu acho que um jogador do padrão, do nível dele, você tem que fazer todos os sacrifícios para colocá-lo em campo. Doutor, só para completar, falo com um médico, grande médico, queria lembrar de um outro grande médico, tremendo bom caráter, apesar que era corintiano demais, doutor Osmar Soares Pereira de Oliveira. Doutor Osmar trabalhou conosco na TV Bandeirantes no terceiro tempo, e teve um terceiro tempo quando todo mundo ficou falando, informações do mundo, da sua área na medicina, Ronaldo Fenômeno não tem nenhuma chance, é zero, não vai ser convocado e tal. Aí no intervalo do programa, o doutor Osmar foi chamado ao telefone e era o Filipão. Aí o doutor Osmar falou para em termos nacionais, podem convocar, Filipão, pode convocar o Ronaldo. Ele não está inutilizado para o futebol. Eu tive num congresso médico e os grandes médicos lá de fora dizendo que dá para recuperar. Então, aí o Filipão ligou para ele para agradecer e no outro dia convocou também. Aliás, eu aproveitei para falar para ele convocar o Kaká, porque o Kaká ia disputar como disputou mais Copas da frente, um tremendo bom caráter também. Então, médico para médico, eu queria lembrar de Osmar de Oliveira, o primeiro jornalista e médico a dizer, o Ronaldo não está inutilizado para o futebol. Vamos fazer homenagem a ele, que o senhor, é claro, conheceu. Com muita saudade, Milton. É um grande amigo que nós tivemos, um parceiro, um conselheiro, pela experiência dele, pela maturidade dele, e que sempre nos deu todo o carinho, não só a mim, mas ao Joaquim, na época que estivemos juntos na seleção, e depois quando eu estive sozinho. O Osmar representou muito bem não só a classe médica, mas também a classe jornalística. Agora sim, a última pergunta, o senhor me perdoe. Agora, Ricardo Capriotti, que é um corredor. De vez em quando ele tem batata na perna, não sei o quê. Ah, é o Capelanes. Pois não, Capelanes, o que você queria saber do grande doutor Runco? Vamos lá, Milton. Um abraço pro doutor Runco, essa autoridade maravilhosa da medicina esportiva. Doutor, a minha pergunta é bem simples, é uma pergunta meio leiga, mas acho que ela vai conseguir ilustrar bem o que pode acontecer nessa Copa do Mundo. Neymar teve essa lesão, uma pena, tá trabalhando aí, fisioterapia, aquela coisa toda para conseguir recuperar. Eu sei que o senhor não tem o diagnóstico em mãos, mas assim, chocou o mundo quando a gente viu o tornozelo, o tamanho, parecia um pão francês, tinha acabado de sair da forma. Dá para falar que mesmo que o Neymar ele consiga se recuperar, tomando remédio, passando pomada, aquela coisa toda, o Neymar, se conseguir voltar a jogar a Copa do Mundo, ele volta para jogar no sacrifício? É impossível conseguir recuperar 100% a lesão que o Neymar teve, doutor? Ricardo, prazer ouvi-lo, prazer falar com você. Essa é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Às vezes os tornozelos muito demasiados, inchados, vamos falar bem popularmente, nem sempre significa estruturas nobres terem sido lesadas. Às vezes aquele tornozelo sequinho, bonitinho, fininho, mas teve uma estrutura nobre que possa se comprometer. Vai ser muito importante ter essa definição, saber se teve alguma estrutura importante que tenha sido lesado para esse prognóstico. Acredito sim que pela motivação de Copa do Mundo, mesmo que ele não esteja totalmente se sentindo bem, eu acho que ele pode render muito bem em relação à qualidade técnica dele. Porque, contundido ou não, vamos ter sempre 3 jogadores backs, aqueles caneludos mesmo, em cima dele. Doutora, como o senhor é um nome histórico do futebol brasileiro, na medicina, por favor, o senhor vive onde hoje? Como é que está a carreira? O senhor está no futebol, fora do futebol? Por favor, o senhor vive onde? Não, Milton, eu vivo no Rio de Janeiro, tenho minha vida profissional como médico, que foi sempre a minha vida, não milito mais hoje com o futebol, converso muito com os amigos, tenho um excelente relacionamento com o Dr. Rodrigo Lasmar, tenho bons colegas dentro da profissão, mas exerço a minha profissão de médico, ortopedista, especificamente mais na parte da cirurgia de joelho, tenho um grupo de trabalho, aliás, tem um colega meu que é da sua terra, Areado, eu sei disso. Areado ele fica entre Monte Belo e Alfenas. E o meu pai, Milton Neves, morreu em 1960, só com 39 anos, nasceu em Areado. E quem nasce em Areado é chamado de o biscoiteiro, porque lá tinha pelo menos uma fábrica de biscoito, não sei se ainda tem. Que bom o senhor lembrar de Areado, viu? Fico emocionado, sério mesmo.
Né? Eu tenho o doutor Marco Aurélio, que trabalha diretamente comigo, o meu filho, o doutor Guilherme Runco, que ganhou títulos com o Corinthians naquela época, quando ele aí esteve em São Paulo. Enfim, temos a nossa vida profissional de médico com muito prazer e com muita satisfação. Acabei de vir de um congresso da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma de Esporte e da Sociedade Brasileira de Ortopedia, ali em Florianópolis. Continuo ativo, mas não militando mais na área diretamente do futebol. Que bom ouvir o senhor, viu? Entrevistei o senhor milhões de vezes e com essa entrevista linda sua, mais uma, aumentou a expectativa do brasileiro, do ouvinte da Rádio Bandeirantes em relação à saúde física, né? Claro, o problema que ele tem no pé, no tornozelo, o do nosso Neymar. Doutor, grande abraço e muito obrigado. Obrigado por existir. Obrigado, Milton. Obrigado pelo carinho, obrigado a vocês todos e vamos torcer para que o Brasil hoje tenha mais um resultado positivo. Tomara, doutor. Agora eu vou chamar o mala do Milton Neves, que ele vai falar exatamente da Casa do Construtor. Fiz uma palestra grande lá, apresentei um evento deles em Natal, ficamos quase 3 dias lá. Uma passadinha também em Aracaju, em Salvador. Então a Casa do Construtor está com a bola cheia. E depois do Milton Neves, eu quero fazer uma pergunta para Alexandre Pretz, que é metido de saber tudo. Vamos ver se ele vai matar. Daqui um minutinho. Pode falar aí, Milton. Meus amigos franqueados da Casa do Construtor, eu estou com vocês na Copa, hein? Na Copa da Casa. Esta super promoção que vai premiar as melhores franquias e vendedores de todo o Brasil. Então vamos lá, escalhe o seu time de vendedores e coloque em jogo. Os campeões em vendas e atendimento estarão comigo também nos bastidores do programa Terceiro Tempo da Band para receber a sua premiação. E tem também uma premiação toda especial para a sua franquia. Acelere suas vendas e venha você também participar comigo dos meus programas de rádio e televisão. Casa do Construtor e Terceiro Tempo juntos com você para comemorar o Hexa da seleção, torcendo por você para formar o time de melhores do ano na Copa da Casa, os campeões em vendas do Brasil. Casa do Construtor, a rede de lojas campeã em aluguel de equipamentos e a grande parceira aqui do Milton. Muito bem, a pergunta para Alexandre Pretz é o seguinte: eu quero abraçar Monte Santo de Minas, uma cidade onde eu apitei o jogo de futebol de salão, Muzambinho contra o time de lá, e quase me bateram lá, entendeu? Porque realmente era uma rivalidade muito grande entre as duas cidades. Muito bem, e lá nasceu Tchonquelé, que Alexandre Pretz sempre falou que jogou muito mais que Vavá, Coutinho, etc. Mas a pergunta é o seguinte: o senhor é metido a saber de tudo? Então falamos com um ex-médico da seleção brasileira, e eu lembrei aqui de Hilton Gosling, que faz parte da história do futebol brasileiro, 58, 62, se não me engano ele foi em 66 também, quando o Vicente Fiola convocou pessimamente a nossa seleção. Pergunta é a seguinte: sim, tínhamos o massagista Mário Américo, de Monte Santo de Minas, o Nocaute Jaque, grandes massagistas. E o médico também estava na parada lá, o Hilton Gosling. Agora eu quero saber de você algo que não tem mais nas comissões técnicas: o nome do dentista do Brasil de 58 e 62. Vamos ver se você mata essa. Dentista é o Hilton Gosling. Que esse é o médico, rapaz. Mário Trigo. Você precisa estudar Mário mais futebol Trigo. Comigo. Não, me confundi. É verdade que a CBD levou um dentista, você tem razão. Aliás, Mário dentista, nada contra a existência deles. Mas cada vez que eu tenho que ir é um pavor, viu? Eu tenho o Cláudio Stefano. Eu tenho grande... A cadeira do dentista, ela é medieval pra mim, Milton. Olha esse barulho aí. E no meu tempo, lá, esse motor aí, lá na minha terra, rapaz do céu, e não tinha anestesia direito e tal. Olha, aquilo matava o freguês, viu? O motor. E a gente passava ali na Américo Luz, no centro nervoso da minha terra, mais de 70 milhões de habitantes, e a gente escutava no consultório dele quem será o coitado que tá sofrendo lá, porque Deus me livre, esse é um dos piores sons do planeta. Mas então Mário Trigo foi dentista da seleção brasileira em 2 ou 3 Copas, e ele era famoso porque ele contava muita piada, viu, Pretzel? Eu sei, gostava muito de pães também, né? Sem dúvida. Esse gaúcho é demais, né? Ô, Milton Neves, você vai falar agora da Casa do Construtor? Porque eu não entendi nada que você falou há pouco, por favor.
Meus amigos franqueados da Casa do Construtor, eu estou com vocês na Copa, hein? Na Copa da Casa. Esta super promoção que vai premiar as melhores franquias e vendedores de todo o Brasil. Então vamos lá, escalhe o seu time de vendedores e coloque em jogo. Os campeões em vendas e atendimento estarão comigo também nos bastidores do programa Terceiro Tempo da Band para receber a sua premiação. E tem também uma premiação toda especial para a sua franquia. Acelere suas vendas e venha você também participar comigo dos meus programas de rádio e televisão. Casa do Construtor e Terceiro Tempo juntos com você para comemorar o Hexa da seleção, torcendo por você para formar o time de melhores do ano na Copa da Casa, os campeões em vendas do Brasil. Casa do Construtor, a rede de lojas campeã em aluguel de equipamentos e a grande parceira aqui do Milton. Fala, Caboclo. Valcante, ô Zaidan, porque ele foi muito amigo do Dr. Mário Trigo, lá no Rio de Janeiro. E aí, eles moravam no mesmo prédio no Leblon. Olha que coincidência. O tricolor das Laranjeiras, maravilhoso. Olha, o Flávio Cavalcante, ele parava o país. Foi na Tupi, na Bandeirantes, porque ele era brabo que dói. Ele quebrava disco na cara do cantor. Chitãozinho e Chororó estrearam lá. Ele pegou o Compact Disc, né, e quebrou. Vocês não têm futuro nenhum. Ô, Flávio, nessa você errou, hein? E agora, como prometi a vocês, nossos comerciais, por favor. Rede Bandeirantes de Rádio. Concentração. Oferecimento Bet7.com. Faça uma jogada campeã. Acesse bet7.com e faça